da umidade. A gente ouve muito, em tal período a umidade está alta, em tal período a umidade está baixa. E a gente ouviu, acho que foi ontem, no Jornal da Cidade, um especialista da APAC falando sobre o mês de agosto, né, que a umidade geralmente fica um pouco mais baixa e o que isso pode provocar em relação a problemas de saúde. Patriota Júnior está de volta. Então, Patriota, o que é que a gente deve observar, né, quando esse assunto é umidade? É verdade, Renata. De volta aqui no Manhã Cidade para a gente conversar sobre esse assunto, né? Aqui com o clínico geral e gastroenterologista, Dr. José Almeida. Como você disse, período de baixas temperaturas, né? E tem também aquele período mais chuvoso. Às vezes a umidade aumenta um pouco, principalmente dentro de casa, né? Nós vamos conversar aqui justamente sobre esse assunto. Doutor, bom dia. Bem-vindo à Rádio Cidade. Quais as dicas para diminuir a umidade dentro de casa? Bom dia. Nessa época mais fria, é muito comum que a umidade do ar ela aumente. E as pessoas ficam dentro de casa, a casa fechada. Isso faz com que a umidade realmente fique mais alta e aconteça alguns problemas que como a gente vê, aparecimento de mofo, né? E para evitar isso, é importante que deixar sempre os ambientes sempre limpos e abertos, com a ventilação, maior ventilação possível e também com a iluminação solar, isso também ajuda. Essa umidade excessiva, ela pode trazer problemas para a saúde também, né, doutor? Sim, sim. São principalmente as pessoas que sofrem mais, são as que têm problemas respiratórios, os problemas de asma, alérgicos e respiratórios. Conforme a OMS, a umidade do ar melhor deveria estar entre 50% e 60%. Só que na época chuvosa e fria, essa umidade aumenta bastante. Aumentando bastante os problemas como rinite, asma, bronquite, problemas respiratórios aumentam bastante. Pessoal que tem as alergias nesse período costuma sofrer também um pouco a mais, né? Sim, as pessoas sofrem bastante, né? Muita congestão, muito espirro, muita rinite, sinusite, aumenta bastante. Aumenta esses casos de alergia e processos respiratórios aumentam bastante no período que a umidade fica aumentada. As pessoas também podem se utilizar de algumas alternativas. Os desumidificadores, por exemplo, entram como uma boa opção nesse caso? Sim, sim. Existe os desumidificadores, né? E existem os secantes também, que são aqueles produtos químicos que podem ser colocados naquelas áreas mais úmidas, às vezes dentro do próprio guarda-roupa, e que eles também ajudam a secar, a diminuir a umidade do ar. E devemos também evitar utilizar banhos quentes, aqueles banhos muito, muito demorados, porque também há uma produção de vapor d'água e aquilo também aumenta a umidade dentro da casa. Atenção maior também com o banheiro, doutor. É um ambiente da casa que vem mais água geralmente, né? O pessoal tem que ter um pouquinho mais de atenção também com esse compartimento da casa, esse cômodo. Sim, realmente o cômodo que mais se vê mofo nessa época realmente é o banheiro, onde as pessoas utilizam para o banho e aí a produção de vapor d'água e aumenta também a umidade e a gente observa muito. E é isso que a gente orienta, que as pessoas diminuam o tempo do banho, aquele banho quente com água e a água muito quente, que realmente vai aumentando a umidade naquele ambiente. Calha entupida, telha quebrada, às vezes acumula uma aguinha ali, né? Acaba infiltrando, a pessoa não vê, aí quando percebe já é tarde. Também, isso mesmo. Quando tem algum problema de algum cano, algum vazamento, tem que ser justamente o que acontece na época chuvosa e tem que consertar para que diminua o quê? A umidade, que volte a ficar mais seco aquele ambiente e evitando o quê? O aumento da umidade nesse ambiente. Em dias de sol, portas abertas, janelas para luminosidade entrar, né, e combater essa umidade. Perfeito, isso aí deve ser feito rotineiramente, que vai ajudar bastante aquele ambiente ficar menos frio, menos úmido
e evitando também, claro, as doenças respiratórias e as doenças alérgicas, porque aumenta o fungo, quando você tem uma quantidade, a umidade está aumentada, pode aparecimento de mofo, né? Aumenta o quê? A proliferação de fungos e de ácaros. E esses aí são os micro-organismos que realmente, principalmente, pioram a saúde das pessoas. Nesse período, pelo menos até agosto, é o período onde os problemas respiratórios costumam aumentar também. Tem que aumentar também o cuidado. Sim, aí tem que redobrar o cuidado, né? São medidas simples que vão ajudar bastante, né? Deixar sempre os ambientes, as portas e janelas abertas, como você falou, e a gente acabou de falar também, e no máximo de luminosidade, né? Evitar aqueles ambientes muito úmidos, né? Como a gente já falou, evitar corrigir todos esses defeitos de alguma encanação, alguma calha, e ter um ambiente mais seco possível. Aí a umidade procurando sempre estar entre 50% e 60%, e como a gente também, e você falou, sobre os desmodificadores, que também uma opção também a ser utilizada. Muito bem, obrigado pelas informações, Dr. José Almeida, clínico geral e gastroenterologista. Dicas que todo mundo pode já usar, né, para evitar essa umidade dentro de casa também. Renata. Obrigada, Patriota. Aí a gente falou, né, um pouco sobre a umidade do ar mais alta e também a umidade do ar mais baixa.